Muito bem, gente. Que tempo, hein? Que ano, hein? 2020 nunca mais sairá da nossa memória. E a gente sabe que o Senhor está no controle de todas as coisas. Todas as palavras que eu tenho começado, desde que a nossa atividade de ministrações tem voltado, eu tenho falado, olha, Deus não perdeu o controle. Antes de 2020 acontecer, o Senhor já sabia o que nós não sabíamos. Nós fomos pegos de surpresa. O Senhor não. O Senhor é soberano, está sentado em um alto e sublime trono. Ele não está medindo forças com Satanás. Ele é criador, Satanás é criatura. E o Senhor tem controle e governo sobre todas as coisas. Mas existem circunstâncias que a gente não entende. Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? E nós não deveríamos estar fazendo essa pergunta se nós estivéssemos alinhados com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. A palavra de Deus nos adverte, quando a gente lê Apocalipse, a gente fica pensando, uau! A gente sempre espera que Jesus vai voltar nos ares e vai buscar a sua igreja, mas a gente se esquece de tudo que está predito na palavra bendita do Senhor, na palavra profética do Senhor. E o Senhor não age assim só no Apocalipse, quando a gente vai vendo a história, a jornada, a trajetória do povo de Deus, a gente vai vendo o mover de Deus que antecipa a grande manifestação do Senhor. Então, só para trazer a sua memória, na história bíblica, o que já rolou, né? O que aconteceu com José, antes dele ser colocado como o segundo homem no Egito? Como governador no Egito, para cumprir o propósito de Deus de preservação do seu povo, da família de Jacó. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi lançado numa cisterna, ele foi vendido como escravo, e ele foi preso injustamente, e ficou 11 anos preso injustamente. Quando Deus usa ele lá dentro da prisão, ele fala, olha, quando você sair, não se esqueça de mim. O outro se esqueceu dele, e só no tempo apropriado, no tempo de Deus, ele foi lembrado e retirado da prisão para traduzir o sonho de Faraó, e aí Deus estabeleceu José como segundo no governo do Egito. Se lembraram do que aconteceu antes? E o que aconteceu antes de Moisés ser levantado como libertador do povo que estava aprisionado no Egito? José foi governador, porque José foi o governador, ele trouxe seu pai, seus irmãos, sua família para o Egito, porque em Canaã não existia mais comida, a situação era dramática, ele veio para o Egito, eles se estabeleceram no Egito, o povo de Deus se multiplicou no Egito, e depois Deus se levanta com mão forte para tirar o seu povo de 400 anos de servidão e se apresentar para o seu povo no Monte Sinai. E dizer para o povo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão, não terás outros deuses diante de mim. Aí a gente vê que Deus levanta Moisés, mas antes de Moisés se levantar como libertador do Egito, ele fugiu do Egito como assassino. Antes de ele ser libertador, ele foi fugitivo. Porque ele viu um egípcio abusando de um do seu povo, de um hebreu, e ele foi interferir naquela briga e acidentalmente acabou matando aquele egípcio. E ele teve que fugir. E ficou 40 anos peregrinando como fugitivo, até Deus se manifestar para ele no meio da sarça e falar, volta, porque eu vou usar você para libertar o povo. Josué, antes de entrar na terra prometida e ser um grande conquistador, antes de Josué comandar o exército que colocaria as muralhas de Jericó ao chão, Josué ficou peregrinando 40 anos no deserto.
Porque ele não creu? Não, porque os seus colegas não creram. Os espias foram espiar a terra que Deus já havia prometido que daria para eles por herança. Deus falou que ia dar, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que tirou eles da servidão, o mesmo Deus que se mostrou para eles no Egito, o mesmo Deus que prometeu e cumpriu, falou para eles: eu vou dar essa terra para vocês, terra que mana leite e mel. Aí Moisés manda os espias, 10 voltam com um relatório péssimo, e só Josué e Caleb voltam com os olhos no Senhor e não com os olhos nas adversidades. E por causa do relatório de incredulidade dos outros espias, nem Josué e nem Caleb entraram na terra. Eles tiveram que esperar 40 anos para entrar na terra. Eles entraram. Nem Moisés entrou. Só Josué e Caleb entraram. Porque acreditaram de que Deus estava no controle de tudo. Que Deus, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas antes deles entrarem na terra, 40 anos zanzando no deserto, por causa da incredulidade de outros, não por causa da própria incredulidade. Davi, antes de encarar Golias, Davi primeiro teve que vencer o seu irmão, o seu próprio irmão. Eliabe, quando vê Davi procurando saber o que é que o rei ia fazer com quem vencesse a batalha, Eliabe humilha Davi publicamente. Davi foi até o fronte de batalha para levar notícias dos seus irmãos para o seu pai Jessé, e levar provisões para os seus irmãos e para os guardas superiores a seus irmãos. E enquanto ele está ali, ele chega ali para levar, para obedecer ao seu pai, para levar notícias dos irmãos para o pai e acalmar o coração de Jessé, e para levar provisão para ele. Quando ele chega lá, tem um gigante afrontando as tropas de Israel, e Davi só queria saber o que ele está fazendo, e Eliabe, quando escuta o que Davi ali perguntando, fala assim: o que você está fazendo aqui? E a quem você deixou aquelas ovelhas no deserto? Eu conheço a presunção do seu coração que você veio aqui para observar a batalha. Ele humilha seu irmão publicamente, ele desfaz do ofício do seu irmão, ele mente sobre o seu irmão, e todas as vezes que eu lia isso, eu ficava sem entender, por que ele está agindo assim? Davi foi ali para fazer o bem. Por que Eliabe está sendo tão duro com o irmão dele? E cá entre nós, gente, naquela cultura, o irmão mais velho era o substituto do pai. Então Davi certamente admirava Eliabe. E Eliabe devia ser um cara com porte de rei, um guerreiro que se destacava. Porque quando o próprio Samuel, o profeta Samuel, põe os olhos em Eliabe, ele fala assim: uau, eis aí o ungido do Senhor. E Deus fala para Samuel assim: não atende para a aparência não, Samuel, porque eu vejo o coração e eu tenho rejeitado o coração de Eliabe. E aí você vê que antes de Davi vencer Golias, Davi teve que vencer alguém da sua própria casa, alguém que ele admirava, que ele respeitava, que ele amava profundamente, seu irmão mais velho. E antes de você se colocar no lugar de Davi, eu quero que você também se coloque no lugar de Eliabe. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente é o Davi da nossa casa, mas às vezes diante dos olhos de Deus nós somos Eliabe. Que o Senhor não rejeite o nosso coração. E depois que Davi vence Eliabe, vence Golias, recebe então privilégio de Saul. O coração de Saul, que chamou Davi para perto, começou a ter inveja de Davi e começou a perseguir Davi. Davi já tinha sido ungido rei. O óleo já tinha descido na cabeça de Davi. Mas Saul perseguiu Davi por anos. Não foram por dias, foram por anos. E Deus permitiu. Helena, mas por que Deus permitiu? Deus tem os seus propósitos. Davi caiu em outros pecados, mas não nos pecados de Saul. Davi ouvia a Deus. Davi tinha capacidade de se arrepender que Saul não tinha. Saul se transformou na escola de Davi. Aquilo que Davi não podia fazer, ele aprendeu na perseguição com Saul. Deus não desperdiça nada, gente. E antes do trono de Davi, veio a fúria de Saul.
Jesus, antes da redenção, veio o Calvário. Antes da ressurreição, veio a tumba. E a gente pensa que Deus perdeu o controle e a gente se desespera porque a gente olha as coisas de forma carnal. A gente coloca a nossa esperança nas coisas desse mundo que são passageiras. Nós dedicamos a nossa vida a falsos ídolos, como trabalho, como dinheiro, e até a família se torna um ídolo. Coisas legítimas e boas que são feitas para a gente desfrutar e não para nos aprisionar. O trabalho é uma bênção, o dinheiro é uma bênção, a família é um presente, a saúde é um tesouro inestimável. Mas é tão interessante o paradoxo, porque a gente fala que prima muito pela saúde, que valoriza muito a saúde, não é? Que a saúde é uma bênção, não é? Mas você já parou para prestar atenção nas coisas que você come? Se a gente tivesse uma BMW na garagem, a gente não colocaria qualquer combustível nela. A gente não ia abastecer esse carro em qualquer posto, não. A gente ia num posto confiável, com combustível adequado, limpo, certo, de alto nível. A BMW é um bem material. O ladrão rouba, a ferrugem corrói. Se você for roubado, o seguro vai ressarcir. Mas a sua vida não. A sua vida é única. Mas a gente coloca tudo quanto é porcaria para dentro da boca, para dentro dos olhos e para dentro dos ouvidos. E aí, porque o nosso coração é tão deformado, Deus precisa de alinhar o nosso coração. Ele precisava de alinhar o coração de José. Ele precisava de alinhar o coração de Moisés. Ele precisava de alinhar o coração de Davi. E por incrível que pareça, ele não precisava de alinhar o coração de Jesus. Mas Jesus se deixou moer. Morreu a morte que era nossa. Aí chega a pandemia e você fica de bico com Deus. Fica de mal com Deus. Por quê? Porque na sua cabeça Deus é seu servo. No evangelho que foi apresentado para você, às vezes, te contaram o seguinte: se você fizer tudo direitinho, então Deus vai te recompensar. Esse não é Deus, gente, esse é Papai Noel. Deus é aquele que se relaciona conosco, que não tem que nos dar mais nada, porque Ele já deu tudo. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos deu Ele nos deu vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Jesus deu a própria vida, te deu reconciliação com o Pai, para você voltar a viver como filho. E filho é aquele que recebe colo, que recebe abraço, mas que também recebe limite e recebe não. A gente tem que entender que a paternidade de Deus é completa. Deus tem colo, Deus te ama como ninguém nunca vai te amar. Deus te protege, Deus te cuida, Deus te preserva, mas Deus também te educa. Deus te dá limite, Deus te fala não, Deus te priva, porque Ele sabe que a nossa natureza caída e distanciada dEle, a nossa natureza e o processo de queda que nós estamos inseridos, vivendo nesse mundo, se a gente tiver tudo o que a gente quer, a gente fica mimado, mal acostumado e ainda mal agradecido. E não precisa de ir longe, não. É só você conhecer. Sabe aquele seu sobrinho, aquele seu filhinho, aquele seu vizinho, que é um pequeno tirano de 3 aninhos de idade? Porque mamãe e papai dá tudo para ele. Você já viu uma criança deformada pelo mimo do pai e mãe? Uma criança estragada, que faz o que quer, que bate na cara da mãe. E ela fala assim: faço não, filhinho. Pois é, Deus não é esse.
Deus é um Pai completo, perfeito.